O Último Convite, capítulo 2. A maioria das pessoas ama cachorros, a menos que tenha passado por alguma experiência negativa com um. Afinal, eles são amigáveis, afetuosos, fiéis, leais e amorosos. Aliás, alguns cachorros chamados de cães de serviço são usados para ajudar pessoas com problemas emocionais. Tamanho seu efeito calmante e consolador. Quem não gosta de fazer carinho em seu pelo macio? É claro que os cachorros também dão trabalho. Eles podem morder, sujar tapetes, ficar doentes, estragar móveis, soltar pelos. Tudo isso além das despesas para mantê-los alimentados e saudáveis. Quase todos os donos de cães, até os mais apaixonados, pensaram em algum momento: vale a pena todo esse trabalho? No entanto, suponhamos que você pudesse ter um cão que nunca suje os tapetes da casa, jamais adoeça e não seja preciso gastar um centavo para mantê-lo saudável. Quem não aproveitaria a oportunidade de ter um cachorro assim? Na verdade, você pode. Que tal um cão robô, por exemplo? De acordo com um fabricante japonesa, seu cão eletrônico é um verdadeiro companheiro com emoções e instintos reais. Com a amorosa atenção do seu dono, ele se tornará um amigo mais maduro e divertido com o tempo. O cão tem emoções e instintos verdadeiros, programados no cérebro, alegam seus desenvolvedores. Ele age para satisfazer os desejos criados por seus instintos. Quando satisfeito, seu nível de alegria aumenta. Quando não, ele fica triste ou bravo. Como qualquer ser vivo, ele aprende a conseguir o que quer. Às vezes mexe as pernas vigorosamente ou dá sinais de raiva quando não recebe o tipo de atenção que solicitou. A maneira como o dono reage às expressões emocionais deste cão eletrônico influencia muito a personalidade e o crescimento dele. Embora seja de plástico e carregado por uma bateria, ele tem um sistema nervoso de circuitos integrado que fazem dele um companheiro totalmente consciente, sensível, amoroso e comunicativo. Emoções, instintos, desejos. Robôs não têm mais emoções, instintos e desejos do que a pia da sua cozinha. Afirmar que o cão robótico é um companheiro totalmente consciente, sensível, amoroso e comunicativo equivale a atribuir traços de vida inteligente a um monte de plástico e metal. Mal conseguimos entender como tecidos vivos e células cerebrais são capazes de abrigar, criar, manter, resgatar emoções e desejos, e devemos agora acreditar que alguém conseguiu fabricar um cão eletrônico que manifesta amor, alegria e felicidade? Apenas se certifique de carregar a bateria. Então, amor, alegria e afeto fluirão pelos circuitos, chips de silicone e plástico, como fótons de uma fonte de luz. A ideia é completamente ridícula, achar que o balançar computadorizado de rabo do robô seja uma expressão de felicidade. Seria o mesmo que atribuir moralidade aos códigos de um recurso que bloqueia o acesso de seus filhos a certos sites. Se a ideia de um cão eletrônico que demonstra afeto e amor o incomoda, e se não quer que um robô substitua seu pet de carne e osso, então você entende a essência do conflito cósmico. Em vez de criar seres que no céu como anjos, quer na terra como seres humanos, que funcionem como robôs, Deus os criou com a capacidade de amar. Em lugar de robôs, fez-nos seres morais
com a habilidade de amar tanto a ele quanto aos outros. Essa capacidade inclui a liberdade inerente ao tipo de amor que somente um ser livre é capaz de oferecer. Amor forçado não é amor. Uma vez que Deus queria seres capazes de amar, precisava criá-los livres de verdade. Quando tudo começou, a liberdade verdadeira acarreta riscos. Por exemplo, a Bíblia conta sobre o abuso da liberdade por parte de um anjo chamado Lúcifer. Diz: você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15. Lúcifer era um ser celestial, um anjo criado por Deus. E como Deus o criou? Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. Perfeito? Porém, o que aconteceu com esse ser perfeito? Até que se achou iniquidade em você. Iniquidade encontrada em um ser criado perfeito por Deus? Como isso pôde acontecer? Por que essa perfeição incluía liberdade moral, a qual Lúcifer violou? O mesmo princípio se aplica aqui. Gênesis capítulo 1 e 2 revelam Deus criando vida na terra, o que incluiu Adão e Eva, ambos criados à imagem de Deus. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Quando a criação foi concluída, o próprio Deus a considerou muito boa. Assim, temos seres perfeitos criados por um Deus perfeito em uma terra perfeita. Contudo, o que aconteceu? Gênesis 3 revela que, pelo engano da serpente, estes seres perfeitos caíram em pecado. Pecado é mais do que um erro, um ato, um estado de distanciamento de Deus. Como isso pôde acontecer? Aconteceu porque sua perfeição incluía a capacidade de amar. Como vimos, o amor requer liberdade, e isso significa a possibilidade de escolher o caminho errado. Com isso em mente, leia o seguinte texto. Então estourou guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 7 ao 9. Mal, rebelião, guerra, tudo isso começou no céu perfeito de Deus, com a queda de Lúcifer. Em seguida, Lúcifer, agora chamado Diabo e Satanás, veio à terra para trazer sua rebelião sob o disfarce da antiga serpente. Gênesis 3, do 1 ao 6. Em suma, embora o conflito cósmico tenha começado em outra parte do universo, ele se transferiu para a Terra. No entanto, Deus não poderia ter impedido tudo isso de acontecer desde o princípio? Ele poderia ter criado seres humanos sem capacidade de amar, poderia ter feito uma raça de robôs que em tudo o que fizessem não iriam nem poderiam amar. Mas Deus quis um relacionamento fundamentado no amor. Caso tivesse nos robotizado, isso não seria possível. Não poderíamos amá-lo da mesma forma que uma geladeira é incapaz de retribuir amor ao seu dono. Quem sabe ele pudesse ter eliminado Lúcifer no instante em que ele começou sua rebelião. Mas essa opção também não funcionaria. Suponhamos que você seja um líder amável e cuidadoso para com o seu grupo. Então, por algum motivo totalmente injusto, uma pessoa começasse sua rebelião acusando de ser maldoso, egoísta, arbitrário e ditatorial. Como reação, mesmo antes de julgamento, antes de permitir que apresentem o caso à sua presença e diante dos outros, você enfileira os rebeldes e os fuzila.
Desta forma, você terá acabado com a rebelião. Mas as acusações feitas contra você, seus atos terão provado exatamente as queixas feitas contra sua pessoa. Você, de fato, seria maldoso, egoísta, arbitrário e ditatorial. Se você fosse um líder maldoso que governasse pelo medo e por ameaças, simplesmente assustaria as pessoas e as levaria a obedecer por medo. No entanto, as Escrituras ensinam que o Senhor é um Deus de amor. Ele age pelo amor e não pelo medo. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor de Deus, e Deus permanece nele. 1 João 4,16. Quando perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais importante, ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Marcos 12:30. Deus pode nos ordenar a amá-lo? Só não pode nos forçar para amá-lo. Precisamos ser livres. Portanto, como um Deus de amor poderia resolver o grande conflito sem violar o princípio do amor? Imagine um líder acusado por rebeldes de ser maldoso, egoísta, arbitrário e ditatorial. Suponha que esse líder, ainda na posição de liderança, descesse ao nível de seu povo e vivesse em meio aos seus súditos, sofresse em meio a eles e até sacrificasse a própria vida por eles, mostrando que as acusações que lhes foram lançadas eram o oposto de quem ele realmente era? Aliás, se aqueles que fizeram as acusações contra ele fossem os mesmos que o mataram, provando que, na verdade, eles é que eram culpados daquilo que acusavam seu líder? Embora seja apenas uma analogia, de maneira bastante geral, isso foi o que aconteceu com Jesus de Nazaré, o Cristo na cruz. Ali, Deus, encarnado, respondeu às acusações de Satanás. Cristo assumiu a humanidade e, por meio dessa humanidade, revelou aos anjos e ao mundo quem realmente era. Conquanto o conflito cósmico ainda esteja em andamento, a ruína de Satanás é certa. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Apocalipse 12:12. A revelação do caráter de Deus, o caráter abnegado e de renúncia que Deus demonstrou na cruz é a base das 3 mensagens angélicas. Mensagens de esperança, promessa e de vida eterna, anunciadas a um mundo que anda rumo à dissolução. A promessa é feita para cada um de nós. Podemos então escolher tornar posse daquilo que tão graciosamente nos foi oferecido em Jesus. Capítulo 3. As mensagens. Falamos aqui sobre 3 mensagens para o mundo. Quais são elas? Vamos ao texto. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, então também este beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a presença dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, do 6 ao 12. As mensagens foram escritas no livro do Apocalipse, o último dia, o que faz sentido, uma vez que o livro diz respeito aos acontecimentos.
dos últimos dias. O termo teológico é escatologia, o estudo dos eventos finais. Assim como Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, abordou a criação do mundo e os primeiros acontecimentos, Apocalipse trata dos últimos eventos da Terra, que levarão ao fim deste mundo e à criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. Apocalipse significa revelação, termo que aparece logo na primeira frase do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. Em grego, revelação é apocalipsis, que significa descobrir ou revelar. É a revelação de Jesus Cristo, isto é, o livro de Jesus que nos ensina sobre ele, acerca de quem ele é. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1:8. O Deus eterno retrata o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13:8. O Salvador crucificado, que morreu na cruz, foi ferido pelos pecados do mundo. Para compreendermos o livro do Apocalipse, especialmente as 3 mensagens angélicas, precisamos entender que esse livro, assim como muitos outros do Novo Testamento, faz constantes alusões a palavras, ideias, personagens do Antigo Testamento. Na verdade, mais da metade de todos os versos encontrados no livro do Apocalipse tem alguma relação com o Antigo Testamento. Muitas das suas palavras e expressões como Babilônia, besta, mandamentos de Deus, vinho do furor e para todo sempre só podem ser apropriadas, entendidas dentro do contexto em que foram usadas no Antigo Testamento. Assim, o Antigo Testamento é a chave para desvendar verdades importantes registradas no último livro da Bíblia, com sua mensagem para aqueles que vivem nestes dias difíceis da história da Terra. Perseguição milenar. O Apocalipse foi escrito quando João estava exilado na ilha de Patmos, localizada na costa da atual Turquia. Ele abrange toda a história cristã. Os 22 capítulos tratam de fatos ocorridos desde os tempos de Jesus até o fim do nosso mundo e a criação do novo. As 3 mensagens angélicas aparecem no capítulo 14. A fim de entender melhor as mensagens, é preciso compreender um pouco o contexto no qual elas aparecem. Um rápido resumo dos 2 capítulos anteriores, 12 e o 13, nos ajudará a assimilar esse quadro. Vimos que Apocalipse 12 retrata a guerra no céu e a expulsão de Satanás e seus anjos lançados para a terra. Em outras palavras, o cenário do conflito cósmico é central a tudo e aparece em todo o capítulo. Conforme vimos, o capítulo começou no céu, em seguida desceu para a terra. Então o dragão Satanás tentaria devorar o filho, Jesus, quando nascesse. Isso aconteceu na ocasião em que Satanás, usando o rei Herodes, tentou matar o bebê Jesus. Porém, José e Maria fugiram para o Egito. Mateus 2:13. No entanto, assim como Satanás e seus anjos falharam em sua guerra no céu e afinal foram expulsos, também falharam na tentativa de destruir o bebê Jesus. Tempos depois, Cristo, aqui na terra, derrotou Satanás na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Além disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos, a fim de que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Apocalipse 12 retrata a vitória definitiva de Cristo, derrotado no céu e na cruz, Satanás ainda não desistiu de atacar o povo de Deus. No decorrer de toda a Bíblia, a Igreja de Deus é simbolizada por uma mulher apresentada como uma noiva pura, 2 Coríntios 11:12, Jeremias 2:2. Após a cruz, Satanás é retratado em Apocalipse 12, perseguindo a Igreja de Deus, simbolizada pela mulher. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, onde, sustentada durante um tempo e meio tempo, fora do alcance da serpente. Apocalipse 12, 13 e 14. Mais uma vez, estamos diante de um simbolismo do tipo encontrado por todo o Apocalipse.
Satanás tenta destruir a mulher, a igreja de Deus, mas falha. Por exemplo, a fuga da mulher para o deserto alude ao antigo Israel, que viveu no deserto e foi protegido por Deus dos inimigos da destruição. Salmo 78, 52. Historicamente, depois que Jesus ascendeu ao céu, a igreja cristã enfrentou perseguição por parte de Roma. Quem nunca ouviu as histórias de cristãos que eram jogados como comida aos leões ou eram queimados como tochas vivas no Coliseu Romano? Um historiador do primeiro século descreveu a perseguição dos cristãos em Roma. Cobertos pelas peles de animais, foram arrastados por cães e pereceram, ou pregados a cruzes, ou entregues a chamas e queimados para servir de iluminação noturna após o sol se pôr. Infelizmente, a história revela que mesmo depois do Império Romano se cristianizar, a perseguição continuou. Roma insistiu em perseguir aqueles que não seguiam suas regras e tradições. Isso continuou em vários graus ao longo de mais de 1000 anos, tornando-se particularmente atroz. Durante o período da Roma, só terminou quando forças não religiosas começaram a dominar a Europa, culminando na prisão do Papa em 1798. Pelo general francês Berthinier, Apocalipse 12, usando símbolos amplos, retratou essa história. Essa tentativa de Satanás de destruir a Igreja de Deus. Hoje estamos na página seguinte do grande conflito. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Ou seja, mesmo após os séculos de perseguição, Deus continua tendo um povo fiel e alvo da ira de Satanás. Este povo é retratado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O futuro, Apocalipse 13, dá continuidade ao termo do conflito cósmico. Mesmo sem entender o significado preciso dos símbolos, é possível ter o dragão, Apocalipse 13, 2, 4 e 11, Satanás tentando causar destruição na terra. Os primeiros versos usam imagens extraídas de Daniel 7. Contam a história da perseguição da igreja durante a Idade Média. Mesmo derrotada e destruída, a destruição, o inimigo faz suas últimas investidas contra o povo de Deus. Assim como a igreja apostólica ao longo dos séculos foi perseguida, Apocalipse 13 fala sobre a outra perseguição, uma perseguição futura em escala mundial. Se a pandemia da Covid-19 nos ensinou algo, foi quão depressa o mundo inteiro pode se desabar. Como o mundo pode, de repente, da forma mais dramática e inesperada, mudar. Essa mudança não foi necessariamente para melhor. Apocalipse 13 retrata de forma ampla o que virá, a aclamação de um poder global. Em seguida, é uma perseguição mundial. Ela é a besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do nome da besta, o número do seu nome. Apocalipse 13, 8, 16 e 17. De acordo com o que apresentamos, essa perseguição será mundial. Isso faz sentido, uma vez que, conforme vimos em Apocalipse 12, quando Satanás foi lançado à terra, suas tentativas de engano foram universais, pois é, o sedutor de todo o mundo. Diante do que vimos na pandemia, como o mundo mudou rapidamente, não há como negar que as coisas retratadas aqui não possam acontecer. Um tema central aparece em Apocalipse 13, a adoração. Por 5 vezes, Apocalipse 13, 4, 2 vezes 8, 12 e 15. A adoração é apresentada como um fator importante por trás do túmulo e do conflito retratados nos últimos dias. De acordo com esses versos, Satanás, o dragão, tentará forçar o mundo a prestar determinado tipo de adoração, pois desde o início da rebelião tem procurado usurpar a autoridade e o lugar do próprio Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. O tema da adoração
e de quem as pessoas adoram assume relevância crucial na compreensão das 3 mensagens angélicas. Em contraste com Deus, que aceita a adoração e obediência somente pelo amor e pela liberdade, as forças do mal recorrem à violência e à pressão econômica para forçar a adoração. O texto diz que eles farão morrer todos os que adoram a imagem da besta, Apocalipse 13:15, e que ninguém poderá comprar ou vender. Verso 17, a menos que se sujeite. No entanto, a grande notícia que obtemos das 3 mensagens angélicas é que revelam onde está a nossa esperança, e isto nos conforta. O último convite, capítulo 2. A maioria das pessoas ama cachorros. A menor